igreja, vamos ao nosso estudo, vamos ver o que Ezequias tem para nos falar nessa manhã, o que a música dele vai falar para nós nessa manhã. Todo mundo com a revista? Já está todo mundo aí no esquema? Então vamos, lição 9, a música de Ezequias. E diz assim a palavra de Deus em Isaías 38, 9 ao 11, 16 ao 20. Este é o cântico que Ezequias, rei de Israel, escreveu depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de passar pelas portas do além. Fui privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Reticências. Versículo 16. Senhor, por causa destas coisas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Os que descem à cova não esperam em tua fidelidade. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais darão a conhecer aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Feche seus olhos. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, por poder ler, ó Deus, por poder estudar. Fale aos nossos corações nessa manhã, ó Deus. E de início nós já te pedimos que esse cântico de Ezequias possa estar nos nossos corações também, para que nós possamos louvar-te, ó Deus, todos os dias da nossa vida. Então, Pai, ensina-nos nessa manhã e que através desse estudo, grandes coisas o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E aí, essa parte que a gente lê, ela já nos ensina incrivelmente, porque esse tem sido o nosso pedido diário, né? Que nós possamos louvar ao Senhor todos os dias das nossas vidas. E aí, dando sequência, aqui para gravar na mente e no coração, diz: o Senhor veio salvar-me. Por isso, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Isaías 38, 20. E isso é para ficar gravado no nosso coração mesmo, para que nós possamos louvar a esse Deus todos os dias das nossas vidas. Aí aqui na introdução vai falar, né, sobre Ezequias, um pouco sobre quem era esse rei, né, o feito dele, se ele agradava ou não o coração de Deus. E aí, vamos lá. Ezequias foi o 13º rei de Judá, tendo começado a reinar com 25 anos de idade. Olha aí, tem gente que acha que é muito novo, tem gente que acha que é muito velho, sempre é tempo, né? Então, se você tem 25 anos, vai que você se torna aí presidente, rei, já sabe, pode chegar a sua vez. Então, Ezequias tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar.
E apesar do seu pai ter sido um rei que desagradou a Deus, isso está registrado em 2 Reis 16:2, Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, sendo um dos melhores reis de Judá, seguindo o exemplo de Davi. Então, olha só, ele foi comparado um dos melhores. Então, você vê que ele foi um rei bom, ele teve um bom reinado. Ele reinou 29 anos com uma política anti-assíria e combateu a idolatria em Judá, de modo que removeu os altos, quebrou as colunas, derrubou o poste ídolo e despedaçou a serpente de bronze que o povo idolatrava. Está lá em 2 Reis 18:4, né? Essa história da serpente que foi feita, porém, nesse período o povo estava adorando a essa serpente. Então, deixou de ter o propósito que tinha inicial. E tudo aquilo que o nosso coração se apega, começa a se voltar, a adorar, a se prender naquilo que não é de Deus, que não são as coisas de Deus, passa a ser idolatria, passa a ser além da adoração a Deus, porque nós sabemos que nós temos que adorar somente a Deus. Nós temos que amar intensamente somente a Deus. Quando a gente ama outras coisas, adora outras coisas, prioriza outras coisas, dá mais valor a outras coisas, a gente começou já a se perder do amor por Deus, porque o amor por Deus precisa ser pioneiro, precisa ser prioridade nas nossas vidas. Então nós vemos que o rei Ezequias, ele foi lá, derrubou os postes, destruiu os ídolos, né, destruiu a serpente de bronze, quebrou as colunas, ele acabou com toda aquela idolatria e fez o que era bom aos olhos do Senhor. Ele confiou, se apegou e não deixou de seguir ao Senhor, que era com ele por onde quer que ele saísse, né? Onde Ezequias estivesse, Deus era com ele. Após ser ameaçado por Senaqueribe, rei da Assíria, Ezequias orou ao Senhor, que lhe concedeu uma grande vitória. Enzo, abre por favor 2 Reis 19:35. Então ele foi ameaçado pelo rei da Assíria, né? Senaqueribe. Só podia ser um cara ruim mesmo, para ter um nome desse, tinha que ser ruim. E aí lá em 2 Reis 19:35, vai falar a respeito da grande vitória. E ela foi milagrosa. Como foi, ó? Naquela mesma noite, depois que o rei da Assíria ameaçou, ele enviou uma carta ameaçando Ezequias. E aí Ezequias apresentou aquela ameaça a Deus. E ele falou que aquela ameaça não era contra Ezequias, era contra Deus. Enzo, volta o versículo 34. Não está aí não. E aí ele apresentou aquela carta para Deus, pode deixar no 35. E ele orou, né, a Deus, mostrou aquela carta de ameaça e falou para Deus que a ameaça não era contra ele, era contra Deus. Ezequias não estava sendo ameaçado, era Deus que estava sendo ameaçado. E nós precisamos também ter esses olhos atentos, porque muitas coisas que acontecem contra a sua vida não é especificamente contra você, é contra o Deus que você serve. É para te afastar de Deus, é para te fazer não acreditar em Deus, é para fazer com que você pare de buscar a Deus, pare de clamar, pare de orar, como diz aqui na música de Ezequias. Te louvarei todos os dias da nossa vida. Então, existem ameaças para que isso não se cumpra na sua vida, para que você não louve ao Senhor todos os dias da sua vida. Por quê?
Porque aí vem uma ameaça, vem uma afronta, vem alguém ali querendo falar a respeito do que você faz ou de como você faz. Sempre vai vir uma perseguição, uma ameaça, mas não pense que a exclusividade é sua. Ah, porque estão me perseguindo. Não, às vezes estão perseguindo o seu Deus. Querem difamar o seu Deus. Querem que o seu Deus seja perdedor. Então não é você, porque você é imagem e semelhança de Deus. Então automaticamente tudo que você faz, tudo que você fala, você reflete Deus. Amém? Deus, ele vai ser refletido em você. Que se você é um servo de Deus, as pessoas vão olhar você e verão a Deus. Então, quando afrontam você, que você se deixa levar, que você cai na ameaça, que você cai na afronta, você está deixando a desejar a credibilidade em Deus. Então, era isso que ele estava, esse rei da Síria estava fazendo. E aí ele falou assim, o rei dá a carta do rei, e ele vai, termina a carta e fala, onde está o rei Amate, o rei Arpade, o rei da cidade de Servaim, de Rena e de Iva, e estava ali falando que já que ele destruiu um monte de gente, destruiria Ezequias também. E aí Ezequias apresenta a carta a Deus e fala, né, no 19, 16, ele fala, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então ele sabia que aquela afronta não era contra ele. Ele estava afrontando o Deus vivo. Ele estava ali, esse rei da Síria estava ali querendo se mostrar mais forte do que o Deus vivo, mais poderoso do que o Deus vivo. E a atitude de Ezequias, ela foi perfeita, porque ele apresentou a quem poderia solucionar. Tem problema na sua vida que somente Deus vai solucionar. Que você precisa apresentar para Deus e falar para Deus, porque só Ele tem o escape, só Ele tem a solução, só Ele pode te responder. Tem coisas que o irmão do lado, o vizinho, pode te socorrer, mas sempre Deus vai ser o melhor socorro para a sua vida. E Ezequias apresentou essa ameaça para o Deus certo, o Deus vivo. Agora vamos ler o 35, como foi milagrosamente a vitória deles. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Ou seja, morreram de morte morrida. Eles morreram simplesmente porque Deus os matou. E aí a gente às vezes fica colocando limitação no agir de Deus na nossa vida. A gente acha que é tão impossível alguma coisa acontecer, que imagina que é impossível para Deus. Só que nós somos limitados, Deus não. O anjo do Senhor foi lá, matou 185 mil homens. Você às vezes está sendo perseguido por 2 pessoas e acha que Deus não vai cuidar de você? Vai. Matou 185 mil homens, para que o nome dele fosse glorificado. Imagino que ele não vai fazer na sua vida para que o nome dele seja glorificado. Então confia, acredita que Deus está cuidando da sua vida. E a vitória de Ezequias ali, ela foi sobrenatural, porque de repente, durante a noite, tudo isso de homens morreram. Acabou. Deus venceu. Então Deus, ele faz o impossível. Deus trabalha durante a noite. Olha por que ele não dorme. Se ele tivesse dormido, não dava para ter matado tudo isso.
E aí a Alessandra me pergunta, mas ele não vai sentir sono? Não, não vai, porque ele tem que cuidar da gente. Então na sua noite, durante a sua madrugada, Deus está cuidando de você. Enquanto você dorme e descansa nos braços do Pai, Ele mata os teus inimigos. Ele destrói os teus inimigos. Ele tira a força do arraial inimigo que está guerreando, que está lutando, que está travando coisas contra você. Nosso Deus não mudou. Então lembre-se, vá na pessoa certa, Deus. Ele pode te socorrer, Ele pode fazer o sobrenatural, Ele faz o milagre acontecer para que o nome dEle seja glorificado. E você é instrumento para que isso aconteça. Continuando. Mesmo com tantas experiências e atitudes agradáveis ao Senhor, não estava imune às adversidades. Olha só, Ezequias era bom. Ezequias fez o que agradava a Deus. Ezequias buscava a Deus, orava a Deus, falava com Deus, tinha um relacionamento sério com Deus, mas mesmo assim, ele não estava imune às adversidades. Ele foi acometido por uma enfermidade mortal e o próprio Deus avisou que Ezequias não viveria, Mandou o profeta Isaías ir lá dizer que Ezequias ia morrer. Mas a história não encerrou assim. Ezequias nos ensina que nós devemos orar independentemente das circunstâncias, mesmo em casos nos quais o Senhor já tenha determinado algo. Gente, Isaías foi lá, falou para Ezequias que Ezequias ia morrer. Acabou. Deus mandou te dizer que você vai morrer. E aí Ezequias mostra para a gente que mesmo que Deus já tenha determinado algo, Ele ouve a nossa oração a si mesmo. E o quadro pode mudar se Deus quiser. Não foi a vontade de Ezequias, era a vontade de Deus fazer o que Ezequias pediu. Ezequias pediu para que não morresse. Ele clamou e Deus lhe restaurou e acrescentou 15 anos, mais 15 anos para ele. E seu cântico traz o relato da sua enfermidade, os seus sentimentos e a sua promessa de louvar a Deus enquanto vivesse. Então, se você já tem uma palavra lançada de Deus, ore. Se é uma palavra que você está confortável, gostou da palavra, beleza, ora e agradeça. Mas se você quer mover o coração de Deus para que Ele mude a palavra que Ele te mandou, que Ele lançou, ore. Porque Deus não fecha os ouvidos para nós. Deus ali ouviu o clamor de Ezequias e mandou Isaías ir lá e falar, vai lá, diz que eu ouvi o clamor dele e vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Por quê, gente? Porque o justo, quando clama, Deus ouve. O justo, quando pede, Deus responde. E por mais que Deus já tenha declarado, Ele muda. Porque Ele nos ama, Ele quer fazer com que a gente fique feliz, fique bem. Ele cuida de nós. Nós temos um Deus bom, não um Deus ruim. Deus é justo. E Ele ataca os inimigos, mas o servo, o justo, não, Ele ama, Ele abraça, Ele cuida, carrega no colo, ouve as lamentações, as súplicas, as dores, as reclamações, pede para não reclamar, mas ouve a si mesmo, Ele ouve. Então, ali já estava determinado, Ezequias iria morrer, mas Ezequias nos ensina que nós temos que clamar, ore ao Senhor. Às vezes você está ali pedindo e nada acontece. Parece que Deus não está te ouvindo, mas Ele está te ouvindo. E agora, no tópico 2, nós vamos ver que servir e agradar a Deus não cria imunidade às adversidades. Nós vamos ver que não basta só pedir, precisa ser a vontade de Deus.
ele precisa concordar com o que você está pedindo. Ele precisa achar bom o que você está pedindo. Então, nós vemos o caso de Ezequias, ia morrer, já estava determinado, clamou, pediu, e Deus lhe deu mais alguns anos de vida. Mas nem todos aconteceram dessa forma. E nós vamos ver no tópico 2. Servir e agradar a Deus não cria imunidade às adversidades. Se você estava achando que porque você vem para a igreja, porque você ora, porque você louva, nada vai te acontecer, não. Nós vamos aprender hoje que isso não é verdade. Não é verdade. O que vai acontecer é que você vai se apegar mais em Deus, é que você vai buscar mais a Deus, você vai ter mais relacionamento com Deus, porém, você não vai estar imune. Só que quanto mais perto de Deus, mais forte para passar pela dificuldade você vai estar. Assim como o rei Ezequias, nós temos outros exemplos na Bíblia de homens, de pessoas tementes e fiéis a Deus, que adoeceram e passaram por provações severas. Jó era um homem íntegro, reto, temia o Senhor e se desviava do mal. Todo mundo conhece a história de Jó. Jó era um cara bom. Está lá em Jó 3, tudo que ele era, íntegro, reto, temia o Senhor, se desviava do mal, tinha um relacionamento bom com Deus, pedia perdão pelos pecados dos filhos. O cara era tão bom, tão íntimo de Deus, que ele pedia perdão até pelos pecados dos outros. Isso é que é intimidade, isso é que é entender o Deus que serve. E Jó era assim. Mas ficou doente, ferido com tumores malignos em todo o seu corpo, ao ponto de raspar as feridas com caco de barro. Nós sabemos que Jó foi ao pó, Jó perdeu tudo, a saúde, raspava ali com caco de barro as feridas dele, ninguém mais se aproximava dele, ele foi rejeitado e tudo mais. E era um homem temente a Deus, era um homem reto, ou seja, ser temente a Deus, ser reto, ter relacionamento com o Senhor, não significa que você não vai passar por nada. Pelo contrário, vai passar. Mas passar por problema perto de Deus é muito melhor. Sem Ele é ruim. Então vamos passar o problema perto de Deus. Também temos Paulo nessa outra situação. Paulo, instrumento escolhido pelo Senhor para levar o nome de Deus a gentios, reis e aos filhos de Israel. A gente conhece a história de Paulo, que ele era Saulo, E aí Deus o escolheu, Deus o quis tanto, pegou ele e falou: vai ser você que vai falar de mim. E aí nós vemos os grandes feitos de Paulo pelo nome do Senhor, mas mesmo assim ele foi acometido por uma enfermidade que ele chamou de espinho na carne. Está lá em 2 Coríntios 12, 7. Jó e Ezequias tiveram a saúde restabelecida, Deus recuperou as coisas de Jó, a saúde. Ezequias recebeu mais 15 anos de vida. Mas Paulo, não. Mas Paulo, que nem cadeias e algemas o impediam de pregar o evangelho e gerar filhos na fé, lá em Filemão 1:10 vai falar sobre isso, que ele menciona que gerou filhos na fé, mesmo estando nas algemas. Após ter pedido 3 vezes ao Senhor a cura, ele recebeu a resposta de que a graça de Deus nos é suficiente. Então você vê que curar, tirar a enfermidade ou permitir que continue vivendo, isso depende de Deus. Mas isso não pode ser um empecilho para que a gente não peça. Porque na dúvida, você tem que pedir. A gente costuma falar assim: o não eu já tenho, Quando você quer pedir um negócio para o pai, aí você fala: o não eu já tenho, vou lá pedir, vai que ele diz que sim, O não já tem. E é a mesma coisa assim: já vou morrer, mas vai que se eu pedir, Deus me deixa vivo.
Eu estou doente, mas vai que se eu pedir, Deus me cura. Então, na dúvida, peça, insista, clame, rasgue os céus, incomoda o Senhor, incomoda mesmo. Porque quando Ele declara algo para a sua vida, não quer dizer que acabou. Acabou, declarei, agora Ele pode ir embora, nunca mais me vê. Não, Ele declara e você continua na presença dEle. Continua pedindo, continua clamando, continua intercedendo. Até porque você foi feito para isso, para louvar ao Senhor, para ter relacionamento com Ele, para ter intimidade com Ele. Então, não aceite o veredito no sentido de não pedir mais. Clame ao Senhor, porque a enfermidade, ela está aí para vir. A doença, ela está para todo mundo vai passar por alguma coisa, alguns não. Alguns vão viver até 90 anos assim, super saudável. Nossa, eu queria ser assim, mas já sou doente agora, né? É dor para tudo quanto é lado, né? Tenho 32, uma coluna de 85, fora a perna, tudo, né? Tá tudo ruim, né? Só joga fora. Mas eu vou orar, Senhor, que eu aprendi com Ezequias, que dá para mudar a minha história. Então, vou pedir uma coluna nova. Vai que de madrugada vem o cirurgião aqui e conserta. Que na realidade nem sei o que tem, gente. Fiz os exames, não tem nada. Né? O médico só disse que eu preciso emagrecer e fazer exercício físico. Ou seja, engordar e ser sedentário não é bom. E todo mundo já sabia disso, né? Mas a gente faz isso do mesmo jeito. Enfim, voltando aqui para Ezequias. A enfermidade, ela vem, ela chega até nós, mas isso não pode calar a sua voz. Isso não pode te emudecer. Clame ao Senhor. Se Deus achar por bem te curar, te deixar vivo, Ele vai fazer. Mas se você nem pedir, Ele não vai mudar a situação. Peça. Se você quer, peça. Paulo pediu 3 vezes e a resposta foi: a minha graça te é suficiente. Ou seja, você vai morrer com essa enfermidade, mas eu sou suficiente para você. E isso também precisa ser uma realidade na nossa vida. Se vamos ser curados ou não, se vamos viver mais 15 anos ou não, eu espero que seja mais, né? Porque 15 é muito pouco. E se a gente for viver mais tempo ou não, o que importa é não esquecer que a graça de Deus na sua vida é suficiente. Doente ou não, com saúde ou não, a graça de Deus precisa ser suficiente na sua vida. E o restante você clama a Ele que Ele faz. Jesus ensinou que neste mundo nós passamos por aflições e que não devemos desanimar. Não desanima, mas ter coragem. Ele venceu o mundo e nos dá condições de vencer também. Na realidade, Ele já fez tudo, né? Ele venceu por nós. Cabe a nós vencer a nós mesmos. Que na realidade, a gente não precisa vencer o mundo. Jesus já fez isso por nós. A gente precisa vencer a nós mesmos, a nossa carne, as nossas falhas, a nossa vontade de viver o mundo. É isso que a gente tem que vencer. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo por nós. Ele já guerreou a guerra que precisava ser guerreada. Ele nos deu como presente a vida eterna. Só recebe aquele que se arrepende e entrega a vida a Cristo, que fique claro. E então, qual é a nossa parte? Nos manter nos caminhos do Senhor. Ficar firme no caminho do Senhor. O mundo está aí, sim, mas o mundo foi vencido por Jesus. Você não faz parte desse mundo. Você é cidadão do céu. Então você precisa se manter convicto da sua salvação, do seu amor por Deus, e que você vai ficar firme até o fim, para você vencer a sua carne e o seu espírito ficar forte, né? O espírito, né, tá pronto ali, mas a carne é o tempo todo querendo nos derrubar. Então,
Deus te dá condições de vencer. Problemas surgem, mas não estamos sozinhos. Amém? Você está sozinho? Não. Deus é contigo. Há um Deus que escuta nosso clamor e responderá de acordo com a sua vontade. A sua vontade dele, tá? Não é a sua, não. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que ele faz na sua vida sempre vai ser bom, perfeito e agradável. Você não vai entender, você não vai compreender, você não vai perceber, mas sempre é. O que ele faz é assim, a vontade dele é essa. Então se põe na mão do Senhor, deixa ele fazer a vontade dele. Quer na tempestade, quer na bonança, tenhamos sempre no coração e em nossos lábios cânticos de louvor e gratidão ao Senhor. Então o que a gente vê nesse cântico? Ser fiel, ser íntegro a Deus não nos impede de passar por adversidades, de doenças, de enfermidades, até mesmo de morte. Mas é bom morrer em Cristo, não morra sem Ele. Por isso que a gente tem que viver constantemente com Deus, para que na hora da morte, que ninguém sabe quando será, nós morrermos em Cristo. Tenha sempre no seu coração e no seu lábio cânticos de louvor e gratidão ao Senhor. Lembre-se sempre do que Deus é para você, do que Deus já fez na sua vida, dos livramentos que Ele já te deu. Às vezes a gente passa por um problema e esquece todos os feitos do Senhor. Às vezes uma coisa dá errado e a gente esquece tudo que já deu certo. Porque a gente é carne, a gente é falho. Mas hoje a gente está aprendendo que a gente precisa clamar e entender que o louvor e a gratidão precisa estar constante nos nossos lábios, mesmo passando por tribulação, mesmo passando por enfermidade. Essa doença, essa enfermidade, essa ameaça, seja o que for que você estiver passando, não é para te parar. É para te fortalecer em Jesus. Não é para causar pânico em você. É para que através da sua luta e vitória, pessoas consigam ver Deus na sua vida. Pense sempre assim, que você vai passando com mais leveza o sofrimento. 3. A espera pode ser um dos requisitos para o milagre. Ezequias clamou e foi curado. Mas em seu cântico declarou algo que nós precisamos compreender quando exercemos a fé, pois muitas vezes faz parte do processo de crescimento espiritual. Mesmo tendo orado ao Deus que tudo pode, foi necessário esperar com paciência em meio às dores e angústias. Está lá em Isaías 38:13. A resposta não veio de imediato. Ezequias teve de esperar em um estado de amargura de alma, cansado e oprimido por causa da palavra de morte. Então você vê que Deus não respondeu de imediato. E tem coisa que vai demorar mesmo. E você não pode parar de clamar porque está demorando. Ezequias estava num estado de amargura de alma. Ele estava cansado, estava oprimido por causa daquela palavra de morte. Você vai morrer. E aí Ezequias passou pelaquela situação, mas não deixou de clamar. Então, não importa o tempo, importa que você peça, importa que você clame. Às vezes Deus vai responder logo, às vezes Deus vai demorar muito. Então, mesma coisa de clamar. Na dúvida, fica pedindo, fica pedindo, fica pedindo. Vai pedindo que uma hora a sua vitória vai chegar, a resposta de Deus vai vir. Só Ele conhece o tempo. Na Bíblia nós vemos curas e milagres que ocorreram imediatamente. Outros, após uma atitude de fé e espera. Deus é o mesmo. Não há nada
demasiadamente difícil para ele. Está lá em Jeremias 32, 27. Porém, muitas vezes quer nos ensinar a confiar e depender dele. A diferença é que o discípulo de Jesus não aguarda de qualquer maneira, pois não coloca o olhar na visão cronológica para esperar, mas na visão da fé para esperançar. Nós, discípulos de Jesus, a gente não fica ali, esperando o tempo para poder confiar. Não, a gente tem essa visão de fé. A nossa esperança é na nossa fé. Não é, não, porque vai ser semana que vem. Deus, vai ser na semana que vem, hein? Semana que vem, hein? Amanhã, hein? Deus, é amanhã, hein? Não, é a fé. Eu sei que Deus vai responder. Pronto. Eu sei que Deus pode todas as coisas. Eu sei que Deus vai te dar a vitória nessa situação que você tem clamado. Isso é a visão de fé. É você acreditar, é você esperançar de que vai acontecer. E o servo de Deus, ele é assim. Nós, discípulos, nós somos dessa forma. Por isso que muitas pessoas que não creem como você crê, te perguntam, nossa, mas você acha que vai dar certo? Mas você acha que vai? Ih, será? Por quê? Porque eles não têm a fé que você tem. Porque eles não confiam como você confia. E você sabe em quem você tem crido. Davi declarou que esperou confiantemente e com paciência pelo Senhor, e assim recebeu nos lábios um cântico novo. Está lá em Salmos 40, 1, 3. Da mesma forma, Ezequias pediu ao Senhor que restaurasse sua saúde e o fizesse viver. E pelo caminho da espera, recebeu a paz. Antes que o profeta Isaías tivesse saído da parte central da cidade, Deus o enviou novamente a Ezequias para dizer que a sua oração fora ouvida, que ele seria curado e subiria à casa do Senhor no terceiro dia. Então nós vemos que esperar confiantemente, com paciência, é importante. Espera, assim como Davi, ele recebeu nos lábios um cântico novo. Ele esperou com paciência. Ele sabia que o Deus que ele estava pedindo era um Deus real. Era um Deus que poderia fazer, que poderia acontecer aquilo que ele estava pedindo. Da mesma forma na sua vida. Olha quantas coisas Deus já fez na sua vida. Então ele vai continuar fazendo. Não há nada difícil para Deus. Ele pode tudo. Ele pode isso que na sua limitação você acha impossível. Ele pode isso que na sua visão já deu errado, mas Ele pode, porque Deus pode todas as coisas. Basta uma palavra do meu Deus. Tem até uma música assim, né? Basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. Então creia, peça essa palavra. Busque por essa palavra. Pode demorar, pode ser imediatamente. O importante é você não sair da presença de Deus. O importante é você continuar, permanecer. Antes que o profeta Isaías... já falei, né? E aí, Deus foi lá e falou, Isaías, vai lá e fala para Ezequias que eu ouvi o clamor dele. Assim que está acontecendo na sua vida. Já tem anjo ali se preparando para poder te dar vitória. Já tem anjo lá no céu sendo mobilizado para que grandes coisas aconteçam ainda hoje na sua vida. E nem precisa ser tão grande, às vezes é uma coisinha pequenininha que você precisa ver para entender que Deus está no controle e Deus já está movendo céus e terra a seu favor. 4. Louve porque o Senhor salva. No último versículo de seu cântico, Ezequias declarou que o Senhor veio lhe salvar. Isaías 38, 20. Cura e salvação são importantes. Presta atenção. Cura e salvação são importantes.
Mas enquanto a primeira é desejável, a segunda é imprescindível. Ou seja, a segunda é indispensável. A segunda é essencial. Lembrando, cura e salvação. A cura é desejável, né? A gente deseja ser curado, a gente quer ser curado. Porém, a salvação, ela é necessária. Porque dá para ter enfermidade e ir para o céu, porque lá vai receber um novo, né, um novo corpo, acabou. Não vai ter mais enfermidade, não vai ter choro, não vai ter tristeza. Beleza. Pior é ficar saudável e ir para o inferno. Então, a cura e a salvação, elas são importantes, são boas. É bom você pedir cura, sim, mas é imprescindível você buscar pela sua salvação. Seja salvo, esteja salvo, mesmo que enfermo, mas tenha certeza da sua salvação. Do que adianta receber a cura, mas perder a salvação? A festa no céu ocorre quando o pecador se arrepende. Está lá em Lucas 15:7. Muitos, ao serem curados por Jesus, ouviram que foram salvos pela fé que tiveram. Por exemplo, dos 10 leprosos curados, apenas o samaritano que voltou para agradecer ouviu que foi salvo pela fé. Está lá em Lucas 17:12 e 19. Você lembra disso, né? Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Os outros 9 até receberam a cura, eles foram curados, mas ficaram sem a palavra de salvação. Assim também foi com aquela mulher do fluxo de sangue, que tinha já 12 anos nessa enfermidade. Está lá em Marcos 5:25 ao 34. E como cego Bartimeu, ambos tiveram grande fé, venceram a multidão, chegaram até Jesus, foram curados e ouviram que foram salvos pela fé. Jesus tem autoridade sobre as enfermidades, quer seja de natureza física, pecaminosa ou possessão demoníaca. Todavia, Ele pode muito mais. Seu desejo é salvar o pecador. Ezequias teve fé, se humilhou, clamou, foi curado e declarou que o Senhor o salvou. Então nós vemos aqui esses exemplos de que receber a cura não é o que importa para nós. Importa receber a salvação. Você pode ser curado e depois nunca mais voltar para Jesus, esquecer. E aí tem pessoas que vão ficar enfermas. Não estou lançando palavra de maldição. Mas tem pessoas que não vão conquistar o que querem, porque Deus sabe que vai se afastar da presença dele. Existe pessoa que fica na presença do Senhor, clamando, 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 buscando. Aí tem aquela intimidade com Deus maravilhosa. E aí Deus sabe que se Ele der, vai embora. Igual pipa, né? Dá a linha na pipa, vai embora. Tem pessoa que é assim. Igual esses leprosos. Foram embora. Estão curados, acabou. Tem mais nada com esse Jesus. Ele já fez o que eu queria. Mas aquele que voltou recebeu a palavra de salvação. E assim, nós precisamos dar prioridade para a nossa salvação. Por isso que a sua adversidade não pode te afastar de Deus. Pelo contrário, ela tem que te aproximar dele. Ela tem que fazer com que você o busque cada vez mais. Que você se humilhe, clame, seja curado, fique vivo e adore ao Senhor. Declare que Ele que te salvou. Porque isso é muito mais importante. Hoje louvamos ao Senhor porque somos salvos pela graça mediante a fé. E podemos declarar o que Jeremias escreveu. E aí Jeremias escreveu assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. E assim nós também declaramos
Que Deus cure, que Deus salve, porque Deus é o seu louvor. Então, louve, porque o Senhor salva, e é por isso que a gente louva. A gente louva e aí Deus liberta, a gente louva, Deus cura, a gente louva, Deus salva, a gente louva e se aproxima ainda mais de Deus. 5. Estar vivo é motivo suficiente para louvar a Deus. Entendeu essa frase? Estar vivo é motivo suficiente para louvar a Deus. Se você está vivo, você já tem motivo para louvar a Deus. De maneira poética, em sua canção, Ezequias nos alerta que devemos louvar a Deus enquanto há vida. Ele diz que a sepultura e a morte e os que descem à cova, não podem louvar, glorificar ou esperar no Senhor, mas os vivos sim, como ele fazia. É o que registrou o salmista na doxologia final. Doxologia é uma expressão, né, de louvor, de honra e glória a Deus. E aí nessa expressão de louvor, né, final aí do salmista, ele conclamou todo ser que respira a louvar a Deus pelos seus poderosos feitos e grandeza. Está lá em Salmo 156. Salomão, que escreveu máximas de sabedoria, traz esse mesmo ensinamento quanto às nossas obras. Sua orientação é, preste atenção, que devemos fazer o que chegar em nossas mãos conforme as nossas forças, porque na sepultura, que é o caminho de todos os mortais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria. Eclesiastes 9:10. Então, tudo que você fizer, faça com toda a sua força. Tudo que Deus colocar em suas mãos, faça com toda a força, porque depois de morto, já acabou, já era. Tem uma música, eu não conheço essa música toda, mas eu escuto muito em pregações, alguns pregadores falando, que fala, se desligar na tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. Já ouviram? Alguém falou que já? Não? Vocês estão precisando ouvir mais pregação de reteté. Porque é do reteté. É tipo assim, se desligar na tomada, não prega, não canta, não faz mais nada. É um negócio assim. E realmente, gente, depois que morre, não faz mais nada. Então a hora de fazer é agora. A hora de fazer é agora. É hoje. Ah, mas eu vou fazer amanhã. Não, você vai fazer hoje. Tudo que Deus colocar nas suas mãos, faça com toda a força. Porque na sepultura, que é o caminho de todos nós, não tem projeto, não tem voz, não tem obra, não tem conhecimento, não tem sabedoria. Acabou. Acabou. Então a hora de fazer agora. Se Deus te tem um chamado para você, cumpra agora. Deus tem um ministério para você, faz agora. Deus quer algo de você, faz agora. Deus te deu entendimento para algo, usa agora. Depois vai ficar só na lembrança de quem estiver vivo. Quem morreu, acabou. Assim, não devemos procrastinar. Gente, procrastinar é terrível, né? Mas repreende isso da sua vida. Cai por terra em nome de Jesus. Não devemos procrastinar. E enquanto estivermos vivos, devemos adorar ao Senhor. E sermos ramos que permanecem na videira verdadeira, dando fruto bom, que permanecerá. Gente, olha quanto ensinamento nessas frases. Nós não temos que procrastinar, deixar para depois, esperar o momento certo. Aí a gente não faz porque está chovendo. Aí não faz porque está muito sol. Aí não faz porque está nublado, a roupa não secou.
Aí tu vai ver, a roupa ficou aquele cheiro de cachorro molhado. Aí quando você vê, não fez. Não fez. Tem gente que ama a chuva. Tem gente que ama o sol. Meio termo tá bom, né, gente? Nem muita chuva. Não, nada de chuva. Não, gente, chuva é ruim, né? Chuva é só para ficar em casa, vendo televisão, comendo pipoquinha. Lá em casa, quando começa a chover, já bota todo mundo dentro de casa. Vai, vem, meus pintinhos, venham cá. Agarro todo mundo. E acabou, gente. Chuva é terrível. Não dá para fazer nada. Já viu que quando você vai lavar a roupa, chove? Lá em casa é assim. É um ciclo sem fim, roupa, né? A Alessandra vive cantando agora isso, né? Porque é do Rei Leão, né? Aí canta lá, né? Um ciclo sem fim. Aí eu falo que é roupa. Que a roupa não acaba, gente. Tá suja, põe para lavar, estende na corda, secou, tira, dobra, usa e suja de novo. Meu Deus! Não, fica de calcinha mesmo. As crianças. Aí eu falo para a Alessandra, tira a blusa, filha. Se eu pudesse, tirava. Tira logo essa blusa. Mas é muito... Nossa, uma coisa, roupa é terrível. Tinha que custar R$1 para a gente poder comprar e jogar fora. Cada peça, R$1. Aí você usa, joga fora. Acabou, mas não, tem que lavar. Hoje eu botei roupa na corda antes de vir, gente. Terrível.